Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. E o programa de hoje vai falar sobre uma instituição que desenvolve cuidados com as crianças há mais de 50 anos aqui no Brasil. Vamos falar sobre Aldeias Infantis SOS Brasil. E para isso vamos receber a Michele Mansur, ela que é gerente de desenvolvimento programático da Aldeias Infantis SOS Brasil. Michele, seja bem-vinda aqui ao Alesp Conecta de hoje. Eu que agradeço a presença de vocês nas aldeias infantis e a oportunidade da gente conversar um pouquinho. Michele, então, para a gente começar o nosso bate-papo, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho mais dessa instituição, eu queria que você contasse do início dela até ela chegar e começar as suas atividades aqui no nosso país, no Brasil. Bom, a Aldeias Infantis é uma organização internacional que nasceu lá na Áustria e ela nasce logo após a Segunda Guerra Mundial, né, com o objetivo, em 1949 exatamente, com o objetivo de apoiar crianças que ficaram órfãs da guerra, né? Então, o nosso fundador é um austríaco chamado Hermann Gmeiner. Um dia ele percebeu, ele já atuava na sua comunidade há muito tempo, mas um dia ele percebeu que havia muitas crianças vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade na cidade onde ele vivia, que haviam perdido seus pais para a guerra, e também existiam muitas mulheres que haviam perdido seus filhos para a guerra. E aí ele faz a essas mulheres uma proposta de que elas então cuidassem dessas crianças, né? Nós estamos falando aqui de um período pós-guerra, numa sociedade absolutamente devastada pela guerra. E aí, quando as mulheres assumem essa tarefa, né, as mulheres ali daquele vilarejo assumem essa tarefa de cuidar das crianças, ele sai buscando recurso para poder montar a estrutura que as crianças precisavam. Então, o nome da organização, traduzido para o Brasil, é Aldeias Infantis, em inglês SOS Children's Village. Por que as vilas, ou como ficou em português, porque naquela época as cidades foram devastadas, então ele precisou construir verdadeiras vilas, né, espaços onde as crianças pudessem ter acesso à escola, à saúde. E ali o objetivo dele era que as crianças pudessem experienciar a vida em família, e não que fossem para abrigos tradicionais, que naquela época eram grandes instituições extremamente grandes, impessoais, e, de uma certa forma, até muito violadoras de direitos. Ele mesmo foi órfão de mãe, então ele foi criado por uma irmã. Então ele falava que ele sabia o que era a falta que era para uma criança viver uma experiência de família, né? E que para ele havia sido muito importante ter sido criado num ambiente de família, apesar de ter perdido a mãe tão cedo. Então ele faz essa experiência. Então ele cria o que a gente chama de casa-lar, né? Espaços, como a casa de qualquer um de nós, em que as crianças podem experimentar viver em família. E há mais ou menos 52 anos atrás, a primeira experiência acontece no Brasil, porque num determinado momento esse modelo que Hermann Gmeiner criou, fundou lá na Áustria, se espalhou pelo mundo, porque o mundo começou a viver outras guerras, né? A guerra da miséria, a guerra da fome, a guerra da droga, e em alguns lugares a guerra mesmo, né? E ela começou a se espalhar pelo mundo. E aqui no Brasil, a primeira aldeia chegou em Porto Alegre, há 52 anos atrás, e lá a gente começou o trabalho, e a partir disso ele se espalhou pelo Brasil todo. Hoje a gente está em 29 localidades, em todas as regiões do Brasil, atuando com o direito de viver em família. Michele, eu queria falar exatamente agora desse papel que vocês fazem aqui no nosso país, no Brasil, né? Você disse que a primeira aldeia foi fundada aqui no Brasil, em Porto Alegre, mas vejo que também com outras demandas, né? Você falou que iniciou aí o Aldeias Infantis num período de guerra, um cenário pós-guerra, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas outras demandas que essas crianças passam, né? Infelizmente, questão de miséria, fome. Eu queria que você contasse os principais projetos que são desenvolvidos aqui no nosso país e em quais frentes vocês realmente combatem mais. A gente costuma falar, quando a gente é nossa organização social, que a gente atua. A nossa grande missão é garantir que toda criança tenha o direito de viver em família. Muitas
muitas vezes, devido a uma situação muito complexa que essa família vive, não é possível que ela viva na sua família, né? Situações de extrema violência, situações onde há um risco para essa criança, muitas vezes a criança não tem condições de horária ou definitivamente na sua família. Então, para isso, a gente oferece os projetos que a gente tem de acolhimento institucional. O que é o acolhimento? É quando o juiz define que um pai, uma mãe ou algum familiar ou responsável não tem condições de ficar com seus filhos, não tem mais o direito sobre essa criança, repito, que pode ser temporário ou permanentemente, e ele encaminha essa criança para um espaço onde ela vai poder ter o direito de ser protegida. Existem vários modelos de acolhimento, e nós trabalhamos com o modelo de acolhimento que é chamado Casa-Lar, que é isso que eu falei no começo, que é exatamente o modelo que Hermann Gmeiner instituiu. São casas, né? Muitas cidades onde tem aldeias infantis, as pessoas passam uma casa-lar e nem sabem, porque não tem placa, não tem uma identificação. É uma casa em que moram no máximo 10 crianças, os irmãos nunca são separados, e eles são acompanhados por um profissional que tem uma legislação específica de trabalho, que tem todos os direitos trabalhistas garantidos, mas cujo nome da profissão é mãe social. Hoje essa profissão tem um nome definido como cuidador residente, mas ela nasce nessa figura de mãe social, que é aquela pessoa que não é que ela vai substituir a mãe ou a família dessa criança, mas ela vai apoiar essa criança na função da família, oferecendo carinho, acompanhamento, cuidado, né, de uma maneira mais individualizada. Então, as nossas crianças, elas vivem numa casa, não tem refeitório, tem a sala de jantar, que todo mundo senta para jantar junto. Cada um tem o seu quarto, as suas roupas, as suas coisas, né? Ela tem o direito de viver como qualquer criança, brincar na praça, na escola, receber amigos. E, fundamentalmente, o nosso serviço de acolhimento, ele quer apoiar a própria família de origem para que a criança possa um dia voltar para sua casa. Infelizmente, isso às vezes não é possível, né? As situações que as famílias estão vivendo são muito graves e essa criança vai ser encaminhada para adoção pelo sistema judiciário. Mas o nosso grande foco é apoiar as famílias para que as crianças possam voltar. Mas a gente também começou a atuar há alguns anos, isso também pelo mundo e muito fortemente no Brasil, na prevenção ao acolhimento. A gente não quer esperar que uma situação aconteça que seja tão grave que a criança precise deixar sua família. A gente quer atuar antes. Então, a gente tem o que a gente chama de projeto de fortalecimento familiar, em que a gente apoia famílias de modo que essas famílias possam continuar com seus filhos, vivendo situações que são muito difíceis, mas a organização está lá presente no dia a dia, acompanhando essa família de maneira bastante individualizada, para que ela possa permanecer com seus filhos. Além disso, dessas duas áreas, esses dois serviços que são os nossos principais serviços, porque o nosso público meta são as crianças que perderam ou estão em risco de perder, a gente atua com projetos que a gente chama de espaços protetores, ou seja, oferecendo atividades de contraturno escolar. Em alguns municípios a gente tem trabalho de creche, escola, mas a ideia é que você tenha espaços à disposição da família para que essa família possa ter mais tranquilidade, por exemplo, para trabalhar e deixar seus filhos num lugar que seja saudável, seguro, protetor. E com esses projetos e tantos anos de atuação, os nossos meninos, né, como a gente costuma carinhosamente falar, mas os meninos que nós atendemos, meninos e meninas que nós atendemos, tanto nos nossos projetos de acolhimento quanto nos nossos projetos de fortalecimento, de prevenção, começaram a crescer, né, começaram a virar jovens. Então, nós precisamos nos organizar para apoiar também a juventude brasileira. Então, a gente também tem uma série de projetos muito fortemente ligados à questão da empregabilidade, mas não só no sentido de oferecer um curso profissionalizante, isso também é parte dos nossos projetos, mas principalmente de dar aos jovens a oportunidade de sonhar jovem, de ter metas para a sua vida, de escolher uma carreira e de desenvolver qualquer habilidade que qualquer jovem tem. Então, a gente também mantém pelo Brasil projetos muito ligados à juventude. Estou falando aqui de uma maneira muito rápida, né, porque são hoje no Brasil, 73 projetos atuando em muitas frentes, né? Sempre pensando nisso, buscando fortalecer a família para que ela possa permanecer com seus filhos,
ou apoiando a família e crianças que precisaram ter o vínculo parental rompido, apoiando a juventude. E claro que a gente não faz isso sozinho, então a gente também precisa atuar envolvendo a sociedade, envolvendo o poder público, apoiando na criação de leis. Então a gente também trabalha na linha do advocacy, que a gente chama, que é quando a gente faz essa proposição de direitos ligados a crianças, adolescentes e juventude. E é importante salientar também que há alguns anos a gente também atua em emergência, né, quando se trata da questão ligada à família, criança, adolescente e jovem. No mundo inteiro a gente atua em emergência, então a gente tem campos de refugiados pelo mundo, a gente atua em situações de catástrofe. E aqui no Brasil a gente viveu recentemente uma situação de emergência muito forte, que foi a crise na Venezuela, com a vinda dos refugiados venezuelanos. Então a gente também está atuando desde 2018 com projetos de emergência ligado a famílias de refugiados venezuelanos. Perfeito. Você citou aí alguns projetos, né, que vocês aí atendem através da Aldeias Infantis. Eu queria especificar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de cada frente. Você falou desse projeto aí dos jovens que vocês acabam acompanhando, né? Vocês pegam essas crianças, mas a gente sabe que é importante ter esse acompanhamento, a questão da capacitação não só profissional, né, não só de dar um curso técnico, mas de entender as demandas também emocionais, psicológicas, desses jovens aí que estão fazendo essa transição para a vida adulta, né? E quais projetos vocês trabalham nessa área aí com esses jovens? Vocês fazem atendimento, por exemplo, psicológico? Vocês costumam pegar os jovens que vocês já acompanham desde criança? Ou caso surja aí uma demanda de um jovem que ainda não tenha passado pelos projetos de vocês também conseguem fazer esse atendimento? Foi legal esse ponto que você ressaltou, Carolina, porque o que caracteriza muito fortemente o trabalho das aldeias infantis é o acompanhamento de longo prazo. Então, a gente fala que todo mundo que passa pelos nossos projetos, nós assumimos a responsabilidade de acompanhar por bastante tempo. Mesmo que aquele jovem, aquela família, aquela criança, por algum motivo, deixa o projeto porque o tempo dele com a gente já acabou, porque o problema que ele tinha já foi resolvido, porque o tempo de acolhimento já se encerrou. A gente sempre acompanha, a gente tem uma meta de acompanhamento de até 2 anos, depois que qualquer pessoa deixa o nosso projeto. No caso da juventude, o projeto de juventude das aldeias infantis, ele nasce como uma resposta aos meninos que viviam conosco e que crescem, né? Pela lei brasileira, ao fazer 18 anos, o jovem deve deixar o serviço de acolhimento pelo sistema de justiça brasileiro. Para aldeias infantis, se nós estamos nos colocando como uma figura de referência para esse jovem, para essa pessoa, né? Não é porque fez 18 anos que o nosso vínculo afetivo, o compromisso da gente se encerra, né? A gente continua com compromisso. E aí a gente tem toda uma estrutura para continuar acompanhando esse jovem naquilo que ele necessitar. Então, por exemplo, se no plano de desenvolvimento dele é necessário que ele receba um apoio por um tempo para pagar um aluguel, para se manter com uma ajuda financeira, ou se ele precisa de um curso profissionalizante, ou se ele precisa de um apoio psicológico, ou se ele precisa da mãe social que atendeu ele durante tantos esses anos, que esteja lá acompanhando, sabendo como ele está, ele vem almoçar na casa lá no domingo, como a gente faz na casa dos nossos pais, enfim. Essa necessidade que ele tem, né, a resposta que vai ser dada é de acordo com a necessidade que ele tem. Aqui eu estou falando dos jovens que saem do serviço de acolhimento, mas sim, nós atendemos qualquer jovem que necessite das aldeias infantis. Então, a gente tem projetos que são abertos para qualquer juventude. Hoje, frente à situação da pandemia do Covid, nós estamos atuando muito fortemente de maneira digital, que a gente não pode hoje ter situações de aglomeração. Então, todos os projetos que a gente tem de empregabilidade juvenil, e repito, quando a gente fala de empregabilidade, eu não estou falando só de uma profissão, eu não estou falando de oferecer um curso, eu estou falando de como é que eu preparo esse jovem para ele estar em pé de igualdade com qualquer outro jovem que não tenha passado por uma situação vulnerável como a dele. Eles são abertos para todos os jovens brasileiros, nas cidades onde a gente está, e com a questão da pandemia, a gente teve que adaptar todos esses projetos para o modelo digital. Então, hoje a gente está começando agora um projeto novo, que a gente está chamando de Juventude Digital,
onde a gente está acompanhando, é um programa de 6 meses, onde o jovem passa por uma série de módulos que vão desde ele pensar ele com ele mesmo e ter um plano de vida, pensar sonhos, até como ele se relaciona com o mundo, a fim de que ele possa pensar uma profissão e que a gente possa apoiá-lo na busca dessa profissão. Então, é um projeto de acompanhamento, mais do que um projeto só de empregabilidade. Então, todos os nossos projetos com jovem partem de um plano do projeto daquele jovem para a sua vida, muitas vezes ajudá-lo a construir, porque nenhum de nós, quando é jovem, tem projetos prontos, a gente está fazendo projetos, mas respeitar esse momento e apoiar efetivamente. Para terminar, porque eu sempre me empolgo quando falo de aldeias, é importante saber que nas aldeias infantis, a gente sempre vai trabalhar tentando entender o que é melhor para cada indivíduo. Nós somos a organização que no mundo atende mais pessoas de maneira direta, então as pessoas estão conosco, né? Elas têm a gente como referência, e é isso que esse é o nosso objetivo, que as pessoas saibam que do ponto de vista das questões ligadas à família, as questões ligadas à juventude, elas podem contar com o colaborador Aldeias Infantis SOS no Brasil. Então, esse papel muito individualizado, muito próximo, é a nossa forma de atuar em qualquer projeto que a gente desenvolve. E Michelle, é legal falar dessa trajetória mesmo aí das aldeias, de quando ela iniciou, né, que foi num período pós-guerra, e também essa continuidade nos outros países, no estado aqui do nosso Brasil também. E aí você falou que também esse projeto aí de apoio aos jovens surge com uma demanda, né, que vocês perceberam e tiveram. Então é legal perceber essa transição, né, não só de época, mas também de território, que cada espaço e indivíduo também, como você bem falou agora, né, trabalhar isso individualmente na experiência e vivência de cada indivíduo, principalmente dessas crianças e jovens. E aí você também citou o programa de advocacy que vocês têm, que ajuda no engajamento e também no próprio planejamento de políticas públicas, né? Isso para a sociedade conhecer um pouquinho mais aí do trabalho de vocês e também das demandas que dessas crianças e adolescentes. Como que é esse trabalho? Isso é um trabalho que vocês fazem conjuntamente para levar o acesso à informação, não só a esses jovens, mas também para a sociedade entender um pouco mais das demandas e necessidades dessas pessoas? Como a gente atua diretamente com as pessoas que estão envolvidas na temática da família, do direito de viver em família, e aí tudo que vem, né? E aí nós estamos falando da questão ligada à violência, ligada à saúde mental, das questões ligadas à drogadição, tudo que está no universo dessas famílias em vulnerabilidade, né? Quando a gente fala em vulnerabilidade, nós estamos falando de muitos temas, né? E temas que, de acordo com a própria legislação brasileira, são de responsabilidade do Estado, né? O terceiro setor, ele é parceiro, ele tem o seu papel fundamental como sociedade civil no atendimento, na resposta, está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, está lá na nossa Constituição, né? Que nós somos todos responsáveis, mas é importante a gente também estar, enquanto de uma certa forma, porta-vozes dessa população que está tanto com a gente fazer ecoar as necessidades dessa população. E aí eu estou falando das necessidades ligadas à família, porque a gente ainda tende a responsabilizar a família o tempo inteiro por uma situação de vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes uma criança vai para um acolhimento, por exemplo, porque aquela família não tem uma moradia adequada, né? E eu tenho certeza que a família, se pudesse, teria uma moradia adequada. Ou porque o pai está sem trabalhar, né? Ou porque o pai é um dependente químico, é um alcoolista e não consegue tratamento. Então, a gente está, para citar de maneira bem simples, alguns exemplos da temática que perpassa pela essa questão de viver em família, do direito de viver em família. Então, como a gente está com essas demandas no nosso colo, no dia a dia, atuando diretamente com essas demandas, é nosso papel fazer isso ecoar na sociedade, né? Que a sociedade pense sobre isso e que a sociedade como um todo proponha respostas para isso. Então, o advocacy é exatamente a nossa área de atuação que vai fazer isso, que vai pegar a demanda que a gente está lidando no dia a dia e transformar isso em temas para a sociedade pensar, refletir,
para o poder público pensar em políticas públicas, né? Então, é esse trabalho que faz essa dialoga o tempo inteiro com a demanda e com as respostas. Então, isso é feito tanto em termos de grandes campanhas nacionais, campanhas locais, porque a gente atua em muitos lugares diferentes, então a necessidade que uma comunidade tem no interior do Nordeste é diferente que uma comunidade tem na área ribeirinha de Manaus, por exemplo, né? Então, como é que a gente reflete isso de acordo com a realidade local? E também dialogando o tempo inteiro nos espaços públicos. Então, nós participamos de todos os conselhos municipais e estaduais e o próprio Conselho Nacional da Criança e Adolescente. Inclusive, como organização internacional, nós temos assento na ONU, né, justamente para que a gente possa, em todas as instâncias, provocar toda a comunidade global, e aí repito, né, as diferentes instâncias, do macro para o mínimo, do mínimo para o macro, no direito da criança, do adolescente, do jovem, de viverem bem, protegidos, recebendo um cuidado de qualidade, de preferência nas suas famílias. E isso passa pelo direito também que as famílias têm. Então, o advocacy, falando de uma maneira bem simples e resumida, é isso, é essa articulação entre as demandas que a gente lida todos os dias e os atores da rede de proteção, né, o poder público, a sociedade civil, a vara da infância, através de toda a organização que a gente tem via conselhos, via os fóruns e via campanhas, que são uma ação das aldeias infantis, para que a gente pense sobre isso e a gente entenda que uma criança, um adolescente, uma família, um jovem em situação de vulnerabilidade, né, quando eu passo na rua e vejo uma família na rua, ou eu vejo uma criança no sinal, ou um homem ou uma mulher no sinal, aquilo precisa me incomodar como cidadão e me incomodar no sentido de como é que a gente melhora como sociedade, né? E o advocacy busca fazer isso, engajar todo mundo no seu papel de cidadão para que esse mundo seja bom para todos nós, não só para uma parte de nós. Michele, a gente falou um pouquinho aí sobre essa questão das políticas públicas. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né? A gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco muito importante, completou recentemente aí 30 anos. E como que a senhora avalia aí a construção dessas políticas públicas, isso no momento atual, por exemplo? Pode haver um fortalecimento? Porque, como a senhora bem lembrou, o terceiro setor é apenas um braço, né? O que ajuda é o poder público a cumprir algumas metas, mas essas questões são mesmo de obrigação do próprio poder público. Como que está aí para vocês essas questões de políticas públicas? Isso é uma avaliação mesmo de vocês aí da própria aldeia? A gente está, né, como sociedade brasileira, a gente vem numa construção, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente brinca que ele está na sua adolescência, né, no sentido de que a sociedade brasileira ainda é muito distinto, é um fato. A gente ainda faz muita confusão com o que é direito de criança e adolescente, e a própria situação de que, falando especificamente da questão do adolescente, que o adolescente é um ser em desenvolvimento. E na sociedade brasileira, a questão do adolescente infrator, por exemplo, muito confundido, né, dentro do Estatuto, como se o Estatuto ele só falasse, só tratasse de minimizar ou de desculpabilizar ou de justificar ações ligadas a ato infracional cometido por adolescentes. E quando, na verdade, o que o Estatuto fala é que não, para o adolescente infrator, existe penalidade, e existem penalidades importantes, mas que ele é um ser em desenvolvimento. Então, a gente não pode olhar para ele da mesma maneira que a gente olha para um adulto. Claro que isso aqui dá pano para manga, dá mais uma conversa só sobre esse tema, quando a gente fala dessa questão que vai tocar na questão da responsabilidade penal, mas o que eu quero trazer para a sua pergunta é, quando as pessoas pensam no Estatuto, as pessoas pensam só nesse tema, da questão da maioridade penal, da redução da maioridade penal, e passam a olhar todas as situações ligadas à criança e adolescente por esse foco, né? Muitas vezes a gente tem situações inusitadas, né? De a gente estabelecer uma casa-lar numa comunidade, num bairro, e as pessoas virem reclamar, né? É como se todas aquelas crianças que estão morando ali, vizinhas dela, fossem
uma ameaça para aquela comunidade, né? As pessoas não conseguem olhar a criança que vive uma situação de vulnerabilidade como vítima. E aí até assim, né, não querendo trazer polêmica, inclusive o adolescente infrator, né, na grande maioria das vezes ele está ligado à situação de vulnerabilidade que vem da própria vida dele. Então, eu estou fazendo esse recorte para dizer que o Estatuto ele ainda é visto na sociedade brasileira, ou pelo menos numa boa parte da sociedade brasileira, muito por esse recorte. E ela tampa a nossa visão para tudo que ele fala, né? O Estatuto ele vai falar da garantia de crianças e adolescentes de crescerem, de viverem e de todos terem a mesma oportunidade, né? Por que a criança classe média brasileira ou o adolescente classe média brasileira, a essa hora, está à tarde estudando para o Enem tranquilo, que vai ser no próximo domingo, e o adolescente de uma situação de vulnerabilidade inferior, né, que ele está com uma situação mais de vulnerabilidade, uma situação econômica inferior, ele precisa estar trabalhando, ele não tem tempo de conseguir passar a tarde estudando. Se a gente vê ele à toa, a gente fala lá, tá vendo? Ó, vagabundo não faz nada. Por que esse olhar tão distinto que a gente tem para a infância, para a adolescência, para a juventude, para a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a gente precisa caminhar muito ainda como sociedade, a gente precisa discutir, e a partir dessa discussão e a compreensão dos fenômenos sociais no Brasil é que a gente vai conseguir avançar. É um processo, né? Nós somos uma sociedade que está aí lidando com uma série de questões, a pandemia trouxe para a gente desafios ainda maiores, né? Mas a gente precisa avançar como sociedade, estabelecer espaços de discussão. E eu costumo dizer muito, como militante da causa social, né, como uma pessoa que atua na causa social há mais de 30 anos, que a gente também precisa começar a conversar com a sociedade, né? A gente acaba que esse é um assunto que a gente conversa muito internamente, né? A gente conversa nos espaços públicos, a gente conversa com os atores públicos, mas com a sociedade como um todo a gente acaba não conversando, né, sobre tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa avançar, acho que a gente tem muito que caminhar para ser uma sociedade justa, para a gente poder oferecer para todas as crianças brasileiras, crianças, adolescentes e jovens brasileiros, independente de classe econômica, classe social, condições justas e iguais, né? De serem pessoas completas, felizes, com acesso a tudo que uma criança, adolescente, uma pessoa tem direito. A gente já tem que caminhar muito. E isso é um esforço de sociedade que a gente precisa fazer. E sim, isso é um esforço de sociedade que poderia vir junto com a gente, porque não é de uma parte da sociedade como um todo, e a gente precisa se encontrar. Para terminar, eu diria assim, eu acho que a gente precisa voltar a conversar, aprender a conversar, né? Conversar sobre esses grandes temas, tendo como foco qual é a nossa grande causa. A nossa grande causa é o direito a uma vida justa, feliz, digna para todas as pessoas. Aqui no caso das aldeias infantis, isso é no recorte do direito de viver em família, né, de receber um bom cuidado. Então, independente de qualquer questão partidária, política, de crença, qual é a nossa grande causa? O que nos une, né? É essa causa, o direito de viver em família e viver bem na sua família. Então, acho que como sociedade fica aí o convite da gente se unir nessa causa, né, e discutir de maneira tranquila qual é o nosso papel, o que a lei garante, que é o estatuto, né, o que a lei garante e o que de fato a lei está garantindo. Vamos compreender melhor o que está escrito lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente vai ver que, inclusive, ele protege todas as crianças brasileiras e não só uma parte delas. Michele, e para quem gostou aí desse programa, né, dos programas e projetos que vocês aí nas aldeias infantis SOS Brasil fazem, eu queria que você deixasse aí o contato de vocês. Eu sei que um dos grandes desafios dessa pandemia aí foi a questão de arrecadação, né? Algumas pessoas, infelizmente, deixaram de fazer a contribuição para ajudar esses projetos do terceiro setor, que são ONGs, né, sem fins lucrativos e que fazem esse trabalho tão bacana. Então, eu queria que você deixasse os contatos e as maneiras que a gente pode fazer para apoiar esses projetos aí de vocês. Né? A questão da cultura da doação no Brasil ainda é uma questão também muito nova, né? A gente ainda não tem como social hábito.
Mas o Covid ele foi um momento da gente mostrar que a gente vai conseguir sair dessa situação, a gente não saiu dela ainda, com união, né? E a questão do Covid trouxe para a gente muito forte esse direito de viver em casa, né? A principal questão que foi a questão do isolamento, para muitas famílias, que casa? De que casa nós estamos falando que as pessoas têm que ficar, né? Como é que a gente mantém isolamento se numa casa pequenininha moram 12, 15 pessoas? Então, ele trouxe a pandemia, com todas as coisas muito complicadas que nós estamos vendo na pandemia, ela trouxe também para a gente esse olhar como sociedade e muito forte a questão da desigualdade que a gente vive no nosso país. Então, a gente convida a sociedade brasileira a participar dessa reconstrução social do país. O Covid trouxe muitas questões complicadas, porque aquelas pessoas que viviam da reciclagem, que viviam de pequenos serviços, que viviam de pequenas faxinas, que viviam de capinar um quintal, estão sem trabalho, né? E basta a gente andar pela rua que a gente vê o impacto de tudo isso sobre essas famílias. E sim, né, no momento que a gente precisava de ter mais frentes de trabalho, por toda a economia, a gente teve uma dificuldade na questão dos recursos, né? Então é importante que as pessoas entendam que as organizações não governamentais, as organizações do terceiro setor, não geramos lucro, né? Os projetos que a gente desenvolve, o dinheiro entra e vai para aquele projeto. Mas a gente precisa que o dinheiro chegue para a gente poder ter as nossas equipes atuando. Os nossos projetos não pararam, a gente suspendeu projetos que são projetos de contraturno, mas mesmo assim suspendeu presencialmente, mas manteve todas as atividades online. Mas nós temos hoje equipes em todas as 29 localidades atuando neste momento na linha de frente, conversando com as pessoas, fazendo visita domiciliar, inclusive expostas à questão do vírus, porque estão atuando. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo situações de muita necessidade e precisam dos atores sociais, dos trabalhadores sociais lá, levando para eles o que eles precisam, né? Então, a gente precisa do apoio da popularidade, de toda a sociedade brasileira, para que a gente consiga manter esse trabalho, principalmente no que nós estamos vivendo, né? Nós temos, por exemplo, projeto em Manaus, e a nossa equipe em Manaus está lá, full time, sem parar, apoiando mais de 100 famílias manauaras que estão vivendo uma situação extremamente crítica. Vamos ampliar agora, a gente quer ampliar esse atendimento, e eu estou falando para citar um exemplo do que a gente está vivendo muito fortemente nos noticiários, mas eu estou falando isso para todas as localidades. A gente precisa dessa ajuda de quem está nos ouvindo, doando, apoiando os nossos projetos. Isso pode ser feito de muitas maneiras. Você pode se tornar um doador regular das aldeias infantis, a gente chama isso de amigo SOS, que é a pessoa que apoia a organização de maneira contínua. Você pode apoiar os projetos locais, né? Se você tem uma aldeia infantis SOS na sua cidade, apoiar essa aldeia local. Se você tem interesse de apoiar especificamente uma campanha ou um projeto, tudo isso está lá no nosso site, mas a gente convida você a participar, né? A gente não vai fazer isso sozinho, a gente não vai transformar a sociedade sozinho, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, todos os detalhes dos nossos projetos, dos nossos canais de comunicação, é só acessar o nosso site, www.aldeiasinfantis.org.br, que lá tem todas as formas de doação, as formas de participação, todos os locais onde a gente tem projeto, todos os projetos que a gente desenvolve, e muito importante, existe um portal, um link para o nosso portal de transparência. Então, você vai ver lá cada dinheiro doado, cada parceria que a gente tem, como é que esse dinheiro é investido, né, em projeto social, como é que ele é gasto, com todas as prestações de conta, para que a sociedade tenha certeza de que o dinheiro doado está indo para o destino certo. Então, a gente tem lá um portal de transparência que as pessoas também podem acompanhar. E a gente deixa esse convite, né? Nós fazemos como, né? E a maneira que a sociedade brasileira tem de participar é apoiando projetos sociais para que a gente possa manter nosso trabalho lá na ponta, ajudando cada vez mais essas pessoas, evitando situações de violência, evitando situações de negligência, garantindo que cada vez mais crianças brasileiras, jovens brasileiros tenham direito a uma vida digna, um futuro promissor, para que esse país seja melhor sempre, né? Michele, muito obrigada pela sua participação hoje, falando um pouquinho das atividades
dessa instituição tão importante, né, que é a Aldeias Infantis SOS Brasil. Então, nós conversamos no programa de hoje, no nosso Alesp Conecta, com a Michele Mansor, ela que é gerente de desenvolvimento programático das Aldeias SOS Brasil. Eu queria agradecer você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Se você quiser rever este ou outro Alesp Connect, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!